Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Preciso da ajuda de vocês quanto ao áudio. Está bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um feedback, por favor. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu áudio tá bom, gente? Tá bom? Ai, obrigada, Joelma, ótimo. Eu estou, gente, em Fernandópolis, interior de São Paulo. Estou aqui na casa dos meus pais, então nunca fiz uma live aqui, né? Então é a primeira vez e a internet aqui costuma falhar às vezes, mas minha mãe garantiu que tá muito boa. Vamos ver, tá? Enquanto o pessoal entra, comentem aqui pra mim. Quem sabe que eu sou de Fernandópolis, interior de São Paulo? Quem sabe? Quem já sabe? Quem não sabe, eu quero saber também, porque às vezes a gente acha que todo mundo já conhece, né, a gente, mas tem sempre pessoas novas chegando. A Deza sabe, né? Tem alguém aqui que não sabe que eu sou de Fernandópolis? Ah, eu não sabia, olha só. Pois é, eu sou de Fernandópolis. Eu cresci aqui, minha família é daqui. Eu moro atualmente, né, em Brasília. Me formei em 2011, já fui para Brasília, então já tem mais de 10 anos. E eu sou de Fernandópolis, me formei aqui. Cresci aqui, amo andar, sei tudo aqui. Nas ruas, sabe? Aquela cidade que a gente vê uma foto e já sabe onde que é o bairro, tudo. Pois é, eu sou daqui. Mas eu amo Brasília, né? Me considero muito mais hoje também de Brasília. E é isso. Que legal. Então, vamos lá. Hoje o tema da nossa live é TDAH. O que todo terapeuta infantil precisa saber. Gente, eu tenho muitas coisas para falar sobre este diagnóstico, porque faz parte da minha vida como profissional, que já ajudou muitas crianças dentro deste diagnóstico, crianças até que não tinham o diagnóstico, mas tinham todos os sinais. Então eu já ajudei muitas crianças com TDAH e eu sempre amei estudar esta parte. E eu acredito porque é uma área que eu sofri, vamos dizer assim, né? Toda pessoa, ela acaba em algum momento, se tiver maturidade, se tiver com propósito no coração, desenvolvendo-se naquilo que ela mais teve dificuldade. E o TDAH, esses processos que envolvem o TDAH, tem muito a ver comigo, porque eu tenho TDAH. Então eu sempre estudei muito sobre o cérebro, porque eu sempre desejei ver em mim, né? Ver em mim o processo de neuroplasticidade que todo terapeuta infantil estuda tanto e busca promover na vida e no cérebro da criança, né? Agora mesmo vocês estão vendo, ó. Eu preciso me mexer, muito difícil ficar sentada enquanto eu falo. Eu tô sempre me mexendo, eu tô sempre com alguma coisa na mão. Então, nesta aula hoje, que inclusive foram vocês que escolheram o tema na live passada, né? Na aula da semana passada, nós falamos sobre o cérebro da criança. E quando nós falamos sobre o cérebro da criança, inevitavelmente nós vamos chegar na parte das funções executivas, tá? Eu queria pedir para vocês enviar a live para outros fonos, para que mais pessoas cheguem, terapeutas infantis, professores, porque essa live é para todo profissional que trabalha com desenvolvimento infantil. Todo profissional que atende uma criança, seja professor, psicopedagogo, psicólogo, tá? Terapeuta ocupacional e fonos precisam de tudo que nós vamos falar aqui hoje, tá? E é com muito amor no coração que eu trago informações relacionadas ao tudo que eu estudei, que eu pratiquei, que eu vi na vida dos meus pacientes e também na minha vida, tá bom?
Então, eu pretendo que a gente saia hoje aqui com uma ampliação do que é este diagnóstico. Porque a criança, muitas vezes, que nós atendemos, ela não vai ter o diagnóstico de TDAH, tá? O TDAH, quando ele é de fato diagnosticado, é aquela criança que já fez intervenções, terapias desde muito pequenininho e ela já tem mais de 7 anos. Porque o diagnóstico de TDAH só pode ser fechado mesmo após os 7 anos. Só que um dos critérios para ser conclusivo esse diagnóstico é o indivíduo, a criança, ter apresentado sinais na primeira infância, tá? Então são crianças que sempre tiveram sinais e que em algum momento já têm o diagnóstico. Dá para nós falarmos aqui de várias situações, inclusive das crianças que têm outros diagnósticos atrelados ao TDAH, como o autismo. Inclusive o TDAH é um dos diagnósticos mais comórbidos associados ao autismo. Vocês sabiam disso? O índice de crianças com autismo que tem TDAH relacionado, associado, é muito alto. Porque o TDAH, ele faz parte da imaturidade do desenvolvimento cerebral. Então, se não houver no tempo adequado um ajuste, uma estimulação adequada, ambiental, até mesmo com fatores de intervenção relacionados às questões neurobiológicas da criança, que eu vou falar aqui, tá? No que tange isso, principalmente na questão de sono, de alimentação, de motivação, tá? Estas crianças, elas começam a ter mais dificuldades por conta do TDAH do que por conta mesmo de outros diagnósticos. Uma vez eu ouvi um médico dizer, e faz muito sentido, que o problema do autismo não é o autismo muitas vezes. Que o problema é dos diagnósticos, né? Do diagnóstico atrelado ao autismo. Porque aí a gente poderia falar até de outros diagnósticos que uma criança com TDAH pode ter. Mas muitas vezes é o TDAH que impede uma criança de aprender. Então, uma criança autista, ela não vai ter uma dificuldade de aprendizado. Muitas crianças com autismo não é para terem dificuldade de memória, por exemplo. Então, algumas crianças com TDAH, o prognóstico delas são mais deficitários, mais lentos. Essas crianças têm mais dificuldades porque há atrelado ao autismo outros diagnósticos e o TDAH é um deles. Só que o TDAH, como faz parte de uma imaturidade do desenvolvimento cerebral, só há uma evidência a ser tratado, cuidado com medicação, né? E fechar o diagnóstico após 7 anos. Então hoje aqui nessa live nós vamos tentar criar um raciocínio clínico como terapeutas infantis que recebe uma criança que não tem outros diagnósticos atrelados. No finalzinho eu vou falar um pouco mais do autismo, de alguns casos que eu já tive no consultório, tá? Que o diagnóstico, inclusive, de autismo só foi visto e fechado após ser tratado o TDAH. No final, nós vamos falar sobre isso. Mas na prática clínica, estas crianças que têm já um diagnóstico, nós já temos mais ou menos uma direção ali, né? Os pais já estão cientes daquela dificuldade. Só que muitas crianças nessa primeira fase do desenvolvimento, entre 1 e 5 anos, tá? E outras crianças entre 5 e 7, 7 e 9 anos, que não têm nenhum diagnóstico atrelado e apresentam sinais de agitação, de impulsividade e, consequentemente, uma dificuldade de aprendizagem, o que todo terapeuta infantil precisa saber fazer, conduzir. O primeiro ponto, além de entender o que acontece no cérebro da criança, é saber conduzir essa família, tá? Não tem outra forma. Eu vou falar para vocês por quê.
Primeiro ponto, eu até recebi uma pergunta importantíssima, né? Aqui, ó, qual o ponto crucial que devemos notar em um paciente com TDAH? O ponto crucial, gente, é a autoestima desta criança com TDAH. A criança com TDAH, ela tem uma baixa autoestima. E eu estou falando de crianças já com 4 anos de idade, que devido às suas dificuldades, que muitas vezes são vistas no comportamento hiperativo, impulsivo, a criança que não fica quieta, a criança que não consegue terminar uma atividade, enfim, atrelada a esta criança já no início do seu desenvolvimento uma baixa autoestima, que muitas vezes os pais não percebem, porque a criança com TDAH que ainda não tem outros diagnósticos, tá? Atrelados, porque, por exemplo, o transtorno de aprendizagem pode em algum momento fazer parte do TDAH, certo? Nós estamos falando dessa criança que está em seu início do desenvolvimento. Essa criança, ela consegue algumas coisas também, mas outras não. Esta criança, muitas vezes ela apresenta uma dificuldade somente de fala ou de organização de linguagem, ela precisa de um apoio para aprender melhor os conteúdos da escola, não memoriza muito bem as cores, os números, não conta direito os fatos. É aquela criança que muitas vezes até parece que tem somente um atraso no desenvolvimento da linguagem, ok? Então os pais vão tentando de alguma forma estimular essa criança, só que sem perceber, pelo fato dessa criança receber muitas correções, ser chamada muitas vezes a atenção de uma forma até grosseira, e às vezes da impulsividade dos pais também, porque já não aguenta mais ensinar a mesma coisa para a criança. Essa criança, ela vai se percebendo como inadequada. Ela vai se percebendo como uma criança incapaz. Então, a criança com TDAH, ela tem um grande potencial, que muitas vezes é massacrado já na primeira infância. E isso eu posso falar para vocês com muita experiência na prática clínica. Daria um ótimo trabalho se eu tivesse feito, né, um trabalho no meu consultório na prática clínica. Porque, além de atender essas crianças na primeira infância, eu trabalhei com a parte do processamento auditivo central. Porque aqui eu já vi que tem muita gente perguntando sobre o processamento auditivo central, não é? O que acontece? Tá muito interligado, tá? O TDAH com o processamento auditivo central. E exige muito raciocínio clínico. Só que entendam bem, vamos pensar fora do consultório primeiro. Porque dá pra gente avançar aqui, ó, dá pra fazer um curso só sobre isso, de forma aprofundada. Mas hoje meu intuito é que todo terapeuta infantil saiba olhar para essa criança com TDAH com outros olhos. Tá? E a começar por essa autoestima. Então, quando eu comecei a atender crianças para fazer avaliação e terapia do processamento auditivo central, já pensando nessa imaturidade da linguagem, tá? Porque o TDAH, gente, ele traz essa imaturidade no desenvolvimento. Por isso que os sinais precisam estar marcantes desde a primeira infância. E por isso que depois, quando essa criança chega numa fase que já precisa demonstrar autonomia, independência, planejamento e organização, principalmente escolar, essa criança começa, a cair. E os pais que antes vinham, ele precisa de estimulação, vai chegar no tempo certo. Chega nessa primeira fase, sabe, da alfabetização, que a gente chama de segunda infância, e eles ligam o sistema de alerta deles. Aí o que eles fazem? Eles procuram o fono para fazer o exame de PAC, porque lá atrás essa criança apresentou alguns atrasos, procura o psicopedagogo, procura um professor particular. Só que eles não entendem que essa criança, na primeira infância, ela adquiriu conhecimento, tá? Então, o que acontece no cérebro de uma criança com TDAH? Vamos lá. Ela adquiriu conhecimento.
ok? Então aqui tem o conhecimento. Então é aquela criança que aprende, ela sabe algumas coisas, inclusive para algumas coisas que ela gosta muito. Ah, vocês vão ver o tanto que ela vai, ó, falar disso 24 horas. Ai de mim se tivesse conhecido a fonoaudiologia quando criança, eu já ia ser uma fono. Mas eu já era, gente, uma atriz, porque eu adorava, assim, ó, ficar nas câmeras falando, sabe? Inventando coisas. Bom, foco, deixa eu voltar aqui pro assunto. Bora lá. Então, o que acontece no cérebro da criança, tá? Nessa primeira infância, ela veio aprendendo algumas coisas. Só que faltou, certo? Faltou para essa criança, porque os pais não souberam, ou os profissionais que estimularam essa criança não trabalharam de uma forma organizada, com foco no futuro dessa criança, tá? Porque a criança com TDAH, o problema está no futuro. Está no futuro da família perceber que essa criança sempre vai precisar de alguns apoios até ter consciência da dificuldade dela, ou até criar essa maturidade necessária para se planejar e organizar. Então pensem que isso aqui, ó, é o conhecimento. Só que se não tiver planejamento e organização, isso aqui some. Então aquele conhecimento, sabe, ele fica assim, ó, tem conhecimento, mas não consegue planejar e organizar isso. Então a criança, para algumas coisas, ela sabe, mas ela não consegue no dia a dia se planejar, se organizar. Olha só, sabe, aqui tem até o planejamento, ó, mas a organização, cadê? Então, quando chega essa fase da segunda infância, em que a criança já tem que organizar a sua mochila, a criança já tem que pôr o seu uniforme, já tem uma rotina que ela fez desde a primeira infância, essa criança ainda não faz. Então, os pais começam a pressionar essa criança, que lá atrás já começou a ter uma percepção de si mesma, certo? Inadequada. Poxa, eu sou diferente das outras crianças. Poxa, todo mundo chama muito a minha atenção. Poxa, tudo que eu consigo eu não faço. Observem as crianças de vocês. Se vocês verem uma criança com comportamento agressivo, fuga, aquela criança que deita, aquela criança que finge que está com sono, aquela criança que infantiliza a fala, isso tudo não é só uma dificuldade no desenvolvimento cognitivo. É uma falha também nesse desenvolvimento executivo, mas atrelada a uma baixa autoestima. Então, o que todo terapeuta precisa fazer, antes de tudo, é resgatar essa autoestima da criança. A percepção dela mesma para as capacidades que ela tem de aprender. Então, eu falei na aula passada, né, sobre as funções conotativas. Né? Quem lembra, assiste a outras aulas. Quem estava aqui na live da semana passada? Porque eu ia mostrar aqui o slide da semana passada. Me falam se vocês estavam, porque aí eu sei que talvez eu não preciso reviver aqui, né? Colocar, enfim. Então vamos lá, ó. Funções conotativas, tá? São as funções que fazem uma criança agir, certo? A intencionalidade, a motivação e o porquê fazer essa tarefa, ok? Então, essas funções conotativas de intencionalidade, de motivação e do propósito de fazer uma tarefa, a criança com TDAH, ela precisa ter ajuda do ambiente para isso. Porque senão, a escola se torna chata para ela. Por quê? Porque lá na escola, ela precisa sentar, ela precisa esperar o professor terminar de falar, ela precisa saber a hora de perguntar, ela tem que esperar o amiguinho terminar de falar, ela tem que seguir regras. Então, as crianças com TDAH, elas começam a ter sinais na primeira infância, só que os marcadores mesmo disfuncionais que começam a trazer um transtorno para a vidinha dessa criança, começa a ser maior na segunda infância, na fase da escolaridade. Por quê? Porque elas começam a não ter mais intencionalidade, motivação para executarem as tarefas que exigem delas mais atenção,
mais esforço. Então, para a gente conseguir com que uma criança mantenha o seu esforço, a sua atenção sustentada numa tarefa de aprendizagem, nós temos que estar o tempo todo criando algumas estratégias, principalmente que envolvam a motivação, mas a competição, o propósito daquela tarefa e que as atividades sejam curtíssimas, para acabar logo. Por quê, gente? Vamos pensar agora. Se a gente não explica para os pais que isso é um transtorno neurobiológico do funcionamento cerebral da criança, muitos pais, muitas pessoas que não têm informações sobre como o cérebro de uma criança funciona, acham que isso tudo é falta de educação, é falta de regras, tá? E aí tem que bater, deixa eu até falar, tem que bater. Meus pais estão aqui porque os bichinhos me bateram, viu? Me batiam, me colocavam de castigo, tá? Então, a criança com TDAH, e aí eu repito, né, gente? A criança que ainda não tem outros diagnósticos, se tem um autismo, se tem uma deficiência, os pais já enxergam essa criança com o olhar assim, poxa, a gente precisa ajudar. Só que a criança que tem atrelado o TDAH e não tem ainda outros diagnósticos, vocês precisam olhar para essa família, para ajudar essa família a enxergar as potencialidades dessa criança. Então, como eu estava dizendo, na segunda infância começam a surgir muitas dificuldades. Essa criança começa a ter uma dificuldade de alfabetização, essa criança começa a ter uma dificuldade de interação na escola, tá? E aí os pais começam a procurar os profissionais. Geralmente eles vão procurar o psicopedagogo, certo? E se essa criança tem ainda alguma dificuldade de fala ou linguagem, eles vão procurar. E aí são aquelas crianças que chegam para nós perto dos 5, ali entre 5 e 7 anos, que tem trocas fonológicas na fala, né? E aí pode infantilizar a fala, enfim. Mas o que a gente vê no comportamento dessas crianças? Uma imaturidade, uma dificuldade de permanecerem sentadas, uma dificuldade de compreenderem o que estamos falando por via auditiva, porque elas perdem a atenção com demandas de informações auditivas. Então elas precisam de um apoio. E aí você, como terapeuta infantil, você não precisa utilizar só imagens, né, para falar com essa criança, enfim. Uma das pistas que estas crianças mais precisam para prestarem atenção na fala do outro é a entonação, é a expressão do outro, tá? Então, todo terapeuta infantil precisa saber disso, só que isso é uma área que o fono precisa ajudar. Então, meu objetivo aqui, eu vou dizer que a partir de agora, é integrar todas as áreas, todos os profissionais entendendo o quanto que o desenvolvimento infantil é importante para todos os profissionais se unirem. Se o psicopedagogo não sabe chamar a atenção da criança, certo? Para sua voz, para sua fala, para sua expressão, ele vai perder a atenção dessa criança. A atenção da criança muitas vezes vai estar ali no jogo, e aí o psicopedagogo vai ter sempre que trazer um jogo. A mesma coisa o fono, tá? Se o fono não tiver esse dinamismo na sessão, ficar em pé, rápido, competitividade, se mover muitas vezes até mais rápido do que a criança, perdemos a criança na terapia. Aí aquela criança que, nossa, não quer mais fazer os exercícios, nossa, vem muito desmotivada para a sessão, ele deita no meio da sessão, ele quer começar a fazer outras coisas, ele começa a falar outras coisas. E a gente vê que é uma criança que tem potencialidade. Mas a verdade é que tudo começa nesse dinamismo que nós temos que ter para resgatar a atenção da criança. Lá no início do desenvolvimento, eu já falo muito sobre estimulação precoce, nós sabemos que temos que ter os recursos para chamar a atenção da criança. O que acontece? A partir dos 5 anos, não é mais para essa criança precisar de recursos concretos, certo? Para resgatar a atenção dela. Ela já tem que estar com esse processo, certo? Cognitivo e executivo um pouco mais já organizado. Então, uma pessoa fala, ela já presta atenção, ela já acompanha parte do discurso, ela já compreende, ela já responde, ela mantém o discurso. Isso é fundamental para ela aprender.
ok? Por quê? Porque lá na alfabetização vai ser isso, a professora vai falar, certo? E ela vai ter que acompanhar. Quando não ainda, a professora se movimenta muito, tem os outros amiguinhos. Então, o que acontece? Esta criança que está tendo uma imaturidade no desenvolvimento da linguagem, nos aspectos cognitivos, tá? Aí a gente entra nas segundas funções da live da semana anterior que eu falei, tá? Então, essa criança que ainda não tem uma maturidade dessas funções cognitivas, ela perde rápido a atenção e ela não memoriza as coisas porque ela não teve a percepção e a atenção para aquilo que ela precisava ter. A atenção dela estava muitas vezes para outra coisa, tá? Muitas crianças com TDAH, não é que elas não têm atenção. Vou falar agora por mim, nós temos atenção, tá? Senão eu não poderia estar aqui falando de um assunto que eu amo tanto. Só que quando eu tenho uma motivação intrínseca, certo? A minha atenção vai lá em cima. Só que eu posso perder essa atenção se ela for exigida de um tempo muito longo. Por quê? Porque a quantidade de demanda de informação sobrecarrega a minha atenção. Então eu começo com a atenção lá em cima, mas de repente eu vou lá embaixo. Então eu perdi parte do conteúdo. É isso que acontece com a criança que tem TDAH. Se o professor, se os profissionais não entendem esse resgate da atenção, a gente perde muitas vezes a criança na nossa terapia. Então, para atender uma criança com TDAH, nós precisamos ter dinamismo, né? Que eu já falei. Então, esse dinamismo envolve atividades curtas, rápidas e dinâmicas, mas que tenham motivação e competitividade, certo? E essa competitividade não é algo assim, vamos competir para ver quem ganha. Não! Às vezes é assim, olha, eu quero ver se você é capaz. Você é capaz, mas eu quero ver como você vai chegar até o final, sabe? Então tem que ter uma recompensa também. Porque uma das questões que acontece, é a principal, que eu ia falar e acabei falando de outra coisa. O que acontece no cérebro da criança, da pessoa com TDAH? Todos nós aqui estudamos o desenvolvimento infantil, nós sabemos o que são neurônios, né? Neurônios são aqueles bichinhos, né, que se conectam, que formam sinapses e que carregam as informações, né? Então, estes neurônios, eles na criança com TDAH, no indivíduo, tá? Eu vou falar mais da criança, mas saibam que isso acontece com o adulto também, tá? Há vários tipos de neurotransmissores, certo? Que carregam, que transmitem as informações de um neurônio para o outro até chegar no sistema nervoso central, tá? E existem dois tipos de neurônios, mas especificamente os neurônios relacionados à dopamina. Então, estudos já mostram, tá? Que o que acontece no cérebro de um indivíduo com TDAH, de uma criança com TDAH, é que há uma diminuição destes neurônios dopaminérgicos, relacionados principalmente ali na área do núcleo de base. O núcleo de base, gente, é a área relacionada não só pela atenção, pela vigília, né? Mas principalmente pela motivação intrínseca, pelo desenvolvimento emocional do porquê que eu vou fazer aquilo, sabe? Então, é comum ouvirmos que pessoas com TDAH precisam sempre de recompensas. Mas por quê? Por conta desta diminuição dos neurônios dopaminérgicos, a pessoa com TDAH está sempre procurando uma nova motivação. Por quê? Não é só a atenção que diminui, é a motivação. Aquilo que antes era extremamente legal, de uma hora para outra passa a ser muito chato. Então, é aquela pessoa, é aquele indivíduo, e vamos falar das crianças, né? Que começam uma coisa e de repente não gostam mais. Amanhecem gostando de futebol, mas no outro dia já querem basquete, porque encontraram uma outra motivação. E eu fui uma criança assim, né? Eu posso falar pra vocês tudo quanto é aula que eu já fiz. Sapateado, coral, eu já fiz até aula de órgão, aula de violão, mas nunca terminei nada.
A única coisa que eu já terminei na minha vida é a minha faculdade. E hoje eu digo assim que eu não tenho mais vergonha de falar. Por exemplo, gente, eu sou uma pessoa que dá curso para fonos, eu amo o que eu faço, eu dou aula, eu já comecei 4 pós-graduações, certo? Mas eu não terminei nenhuma. Uma das minhas pós-graduações, só falta eu corrigir o TCC. E eu não vou fazer isso não, porque eu esqueço, eu só lembro quando eu tenho que falar do assunto. Entendeu? E eu tô falando disso, não tem como não falar de mim, por quê? Porque é uma área de dor na minha vida. Hoje eu posso dizer pra vocês que eu transformei essa dor em flor, né? Tanto que eu inventei uma frase e eu sempre falo, transforme as suas dores em flores e distribua. Então, quando eu decidi trabalhar com desenvolvimento infantil, o meu propósito foi claro no meu coração. Eu vou ajudar estas crianças a se desenvolverem na autoimagem delas. E aí, isso a gente carrega para todos os diagnósticos, tá? O diagnóstico não define uma pessoa. Mas a partir do momento que a gente ensina essa pessoa a lidar com aquilo que ela carrega, ela se desenvolve. Então, a criança, a pessoa com TDAH, ela é muito massacrada por conta disso. Como pode eu conseguir tantas coisas, mas outras eu vou lá embaixo? Então, por isso que todo terapeuta infantil precisa ajudar essa criança não só a se desenvolver em suas capacidades de aprendizagem, mas a ser vista como uma pessoa que tem potencial. Então, eu sempre busquei isso para os pais. Eu sempre ensinei os pais. Olhe para o seu filho como uma pessoa que já tem muitas capacidades. Só que você precisa descobrir essas capacidades para ajudá-lo a se desenvolver. Então, quando eu recebi uma criança nessa segunda infância que chegava, ele não está aprendendo, não está acontecendo a alfabetização, o exame do PAC está todo alterado. Tem alteração no PAC? Tem, porque há uma imaturidade nessas vias que transferem as informações para o cérebro. E muitas vezes não há uma imaturidade só no sistema auditivo, há uma imaturidade também no sistema sensorial. Inclusive, uma das maiores dificuldades que uma pessoa com TDAH tem muitas vezes é da propriocepção. Por isso que a gente precisa se movimentar, por isso que muitas vezes a gente precisa segurar alguma coisa para falar. Por isso que, inclusive, eu durmo com 3 cobertores em cima de mim. É até engraçado ver eu e meu marido dormindo. Eu só durmo se tiver cobertas muito pesadas em cima de mim. Porque a criança, a pessoa com TDAH, ela tem uma dificuldade de noção temporal que envolve espaço e tempo. Então, a pessoa com TDAH, muitas vezes, é desastrada. Deixa as coisas caírem, perde as coisas. Não é só uma questão atencional, é uma questão também corporal, relacionada ao sistema sensorial. Entenderam, gente? É muita coisa pra gente falar. Quem sabe não sai um curso só sobre isso, tá? Bom, vamos lá. E aí o que acontece, né? A pessoa, a criança com TDAH, ela precisa descobrir aquilo que ela gosta. Só que é claro que há os fatores ambientais que, se os pais não trabalharem para dar o melhor para essa criança no estímulo ambiental, essa criança vai gostar daquilo que mais traz o quê? Euforia para ela. Então, o celular, jogos, fazem o que no cérebro das crianças? Aumentam esse sistema de alerta com neurotransmissores dopaminérgicos. Então, as crianças se tornam viciadas em jogo já na primeira infância. Por quê? Porque o celular, o tablet, o joguinho traz essa dopamina que há diminuída ali, que tem uma diminuição no cérebro, tá? Então, o TDAH, existem 3 fatores que desencadeiam o TDAH. O fator hereditário, tá? E aí aqui eu posso falar uma pessoa que tem o TDAH e que agora é mãe. Então, no meu filho que tem 3 anos e meio, eu já vejo alguns sinais de agitação. É importante falar disso porque, por exemplo, os pais que estudam, eles ficam assim, mas quando vai ser TDAH? É ou não é? Quando eu posso ter confiança que é TDAH?
entendam, nesta primeira infância, tudo que a gente puder fazer para essa criança não ter um transtorno, certo? No futuro, é agora que a gente tem que fazer. Por que que é TDAH? O T é de transtorno. Então, o T significa assim, há um transtorno na vida desse indivíduo, certo? Então, muitas pessoas carregam o gene atrelado ao TDAH. Só que muitas mostram alguns sinais, mas não desenvolvem o transtorno. Outras já desenvolvem um transtorno disfuncional. No meu caso, por exemplo, eu sempre tive sinais, mas devido às questões ambientais, a forma como eu fui educada, meus pais foram lidando com as minhas dificuldades e eu também fui lidando com as minhas dificuldades, na vida adulta profissional, eu não tive nenhuma disfunção. Para mim, nunca foi um problema não terminar nenhuma pós-graduação. Por quê? Porque eu me realizo fazendo cursos de curta duração. Entendeu? Eu me realizo. Para mim é isso. Eu amo fazer cursos de curta duração. Agora, quando eu me tornei disfuncional, que de fato esse TDAH me impossibilitou de ter progresso, de se tornar funcional, de ser funcional no meu dia a dia, foi quando eu me tornei mãe. Porque aí, quando eu me tornei mãe, eu precisei aprender a lidar melhor com o quê? Com rotina, com planejamento, com organização. Porque aí já não era mais só eu que mandava na minha agenda, já não era mais só desmarcar os pacientes, não era só falar, hoje eu não vou no consultório, amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Não, eu tinha uma criança que eu precisava cuidar. E eu precisava cuidar do consultório, da minha vida profissional, da minha casa. Então aí, de fato, eu falei assim, cara, eu não dou conta disso. Só que eu vim a vida inteira dando conta. E ninguém me ajudou, porque eu não fazia terapia, nada, eu só estudava e eu vinha me estimulando no que eu podia. Inclusive, antes de ter o diagnóstico de TDAH, eu tinha na minha cabeça um transtorno do processamento auditivo central. E por isso que eu fui estudar tanto o PAC. Não só porque eu amo tudo relacionado à fonoaudiologia, mas porque fazia muito sentido. Cara, é isso. Por isso que eu era uma criança que não percebia muito o que as pessoas falavam, achava que as pessoas estavam o tempo todo brava comigo. Por isso que às vezes eu preciso tanto entender, repetir, memorizar as coisas. Então, o fato de eu ter estudado o PAC, ter feito muitos treinamentos auditivos, inclusive em mim, já me ajudou nessa organização das ideias. Eu já comecei o quê? A processar melhor as informações, a entender melhor. Só que eu comecei a ser disfuncional em outras áreas da minha vida que até então estava tudo bem, porque não era o exigido de mim, certo? Agora vamos voltar para a criança. Quando que começam a ser exigidas tarefas com mais demandas, planejamento e organização destas crianças? Na alfabetização. Só que muitas vezes os pais procuram o psicopedagogo, alguns profissionais, só para dar um empurrãozinho nessa criança. Só que essa criança não precisa, não é um empurrãozinho. É uma intervenção focada no desenvolvimento cognitivo e executivo dela. Focado principalmente em ensinar essa criança questões de planejamento e organização, rotina. Entendeu? Aí o que acontece? Lá perto dos 9, 10 anos, essa criança tem uma reprovação. Ou então os pais tentam de tudo para não ter uma reprovação e essa criança passa raspando. E aí na adolescência entram outras questões, que inclusive teve uma fase na minha prática clínica que eu falei assim, eu só atendo crianças até 12 anos. Mas eu iniciei atendendo adultos, inclusive um dos meus primeiros casos de sucesso que eu tive um vídeo muito lindo no YouTube que a minha paciente gravou, foi uma mulher adulta já, ela demorou quase 10 anos para se formar na faculdade, tá? Eu lembro até hoje do dia que ela me mandou mensagem, eu me formei! Obrigada, você me ajudou. Ela veio para mim para terapia do processamento auditivo central e entendendo o cérebro, o funcionamento, eu falei, olha, vamos pesquisar, vamos trabalhar isso, tal. Ela começou a tomar medicação, enfim, 10 anos ela levou para se formar, gente. Aí depois eu passei a atender adolescentes. Só que o adolescente precisa de um trabalho muito mais intensivo, comportamental mesmo.
sabe? E os pais precisam estar muito dispostos a isso, tá? Porque eu acho a adolescência, assim, uma ponte. Ou essa pessoa, ela vai dar certo, ela vai encontrar aquilo que ela gosta, ou infelizmente vai se tornar aquele adulto disfuncional, que não para emprego nenhum, que não consegue evoluir naquilo que gosta, sabe? Perdido. E essa é a característica, muitas vezes, de adultos que têm TDAH. Ou eles conseguem se destacar muito em algo que eles gostam, ou eles não conseguem se destacar em nada. Só que eles têm um grande potencial. Por quê? O TDAH, gente, é um transtorno, certo? Que envolve a atenção e a hiperatividade. Essa hiperatividade, muitas vezes, nos traz muito pensamentos. Então, além de termos muitos pensamentos, quando nos sentimos livres, nós conseguimos criar. Então, muitas vezes as pessoas com TDAH, elas gostam de criar, elas gostam de se sentirem livres, elas gostam das artes. E aí, essa questão de não ter sido trabalhada com planejamento, com organização, com autoestima, desde lá do início, afeta os relacionamentos. A pessoa aprende, a pessoa consegue passar no concurso, a pessoa consegue trabalhar, mas é uma pessoa que começa a ter algumas dificuldades nos relacionamentos com as pessoas, por conta dessa dificuldade de filtrar, de controlar a impulsividade, de saber a hora de falar, de controlar as emoções. Então, eu, quando me tornei mãe, eu tinha as minhas dificuldades, tá? Relacionadas a falar sem pensar, enfim, a não ter filtro às vezes, a ser muito ingênua para algumas coisas, tá? Mas com a maternidade eu comecei a ser disfuncional ainda mais nessa parte de planejamento e organização, que envolviam todas as áreas da minha vida. E a impulsividade começou a ser a maior, assim, dificuldade. Então, eu comecei a ter uma impulsividade não só corporal, mas emocional, certo? E isso, gente, pode acontecer com qualquer pessoa, até com a criança. Por que algumas crianças, em determinado momento, elas começam a ser agressivas, elas começam a machucar os amiguinhos? Tem uma pergunta aqui, que depois eu vou falar só sobre isso, gente. Olha aqui, quer ver? Olha aqui. Criança com suspeita de TDAH praticando bullying na escola, já está sendo ameaçado de ser expulso. Como ajudar? Como ajudar essa criança? Autoestima. Essa criança, por trás do bullying que ela está cometendo, há um pedido de ajuda. Me enxerga, me percebe, me ame, certo? Por quê? Porque ela não está sendo vista, ela não está sendo valorizada. É aquela criança que está sendo sempre massacrada por não conseguir fazer as coisas. Só que isso, gente, não é fácil, não é fácil. Eu falo por mim, porque quando eu me tornei mãe e eu recebi o diagnóstico e eu comecei a me tratar, a me acolher, me abraçar, um processo até de cura emocional, sabe? Veio o Gustavinho, com todos os sinais. Gustavinho, eu não tenho memória dele, gente. Eu não tô expondo meu filho não, tá? Eu tenho certeza que quando ele ver esse vídeo ele vai me agradecer, porque eu sempre procurei, assim, dar o meu melhor, tá? Então vamos falar de algumas questões, assim, relacionadas a sinais, que isso pode ajudar todo mundo, tá? Então, assim, ele sempre foi um bebê agitado. Assim como pode também, tá? Dentro do TDAH, ser um bebê passivo, tá? Que não chora, que não reage e tal. Mas o mais comum é essa agitação já desde bebê, tá? Ai, mas a criança, o bebê é agitado. Gente, é diferente, tá? É um bebê que às vezes nem percebe as coisas, assim, não, enfim, tá sempre agitado com os braços, com as perninhas, tá? Então essa agitação corporal fazia com que ele não ficasse quietinho no colo. Hoje eu entendo que é propriocepção. Mesmo estudando o cérebro e tal, muitas coisas a gente vai sabendo e eu ainda não sei tudo. Tô amando aprender isso, né? Eu precisava ter dado propriocepção para ele, precisava ter feito mais uma acomodação sensorial, tá? Depois, conforme ele foi se desenvolvendo, gente, vocês não têm noção. Se eu não mantivesse a rotina de sono,
se eu não mantivesse a rotina de organização dos brinquedos. Quem viu meus stories, viu que eu falei, né, lá, que pelo menos uma vez ao mês eu organizo todos os brinquedos, mas eu organizo o quê? Colocando em caixas, colocando no alto. Por quê? Porque eu vejo os sinais, não tem como falar que ele vai ter. Não, não vai. E se tiver, tá tudo bem. Mas o que a gente tem que fazer nessa primeira infância é trabalhar essa parte do desenvolvimento, de planejamento e organização dessa criança. Então, como orientar os pais? Orientar nesse sentido da autoestima. Então, quando eu vejo que eu tô chamando muito a atenção dele, quando eu vejo assim que, poxa, não tô sendo legal, eu mesma tô com dificuldade de controlar a minha dificuldade, né, emocional, de impulsividade e tal, porque isso acontece. E um desafio dos terapeutas infantis é saber abraçar as dificuldades dos pais, tá? E aí o que eu faço? Algo que eu sempre fiz com os pais dos meus pacientes. Vamos elogiar. Palavras de amor, palavras de afirmação. Então, eu não deixo um pai e uma mãe sair do meu consultório sem dar para eles essa tarefa de fazer elogios nas mínimas coisas. Semana passada eu recebi uma família que eu vou começar a atender. A criança tem a suspeita de TDAH. E aí eu começo o trabalho sempre pensando na rotina dessa criança, né? Porque toda criança precisa de rotina, mas para desenvolver o quê? Autonomia e independência. O ponto de partida para a gente saber como uma criança aprende, tá? Para podermos ensinar ela a aprender, é saber como ela aprende. E a melhor forma de sabermos isso é entender o que ela já consegue fazer sozinha. Então, essa criança com quase 6 anos, quando eu comecei a perguntar aos pais o que ele já consegue fazer sozinho, a única coisa que essa criança fazia sozinha era trocar de roupa. Então, os pais na primeira consulta comigo já saíram entendendo que a tarefa aquela semana era promover atividades diferentes para essa criança. Não relacionada a coisas que não fazem parte da rotina. Porque aí, de repente, os pais já querem dar algo diferente. Não! Se essa criança, na hora de escovar os dentes, ela não coloca pasta, é você que coloca a pasta, então você vai nesse dia deixar ela colocar a pasta. Se essa criança, ela nunca ajudou a pegar o café da manhã dela, nesse dia ela vai abrir a geladeira e vai pegar. Então, os pais já saem da primeira consulta comigo entendendo essa questão de dar oportunidades para a criança, mas sem massacrá-la. Então, a gente também tem que entender e explicar isso aos pais. Por quê? Porque aí os pais percebem, cara, é nós, a gente tá fazendo tudo errado. Não, tá? A gente faz muitas vezes por falta de informação. Então, agora nós estamos juntos, vamos lá. É para ter motivação. Então, quando for escovar os dentes, peça para a criança escovar os seus dentes. Você já vai trabalhar ali um planejamento, uma organização, só que você vai trabalhar o quê? A intencionalidade e a motivação numa tarefa básica de rotina, tá? Você vai dar para essa criança alguns desafios para que ela faça sozinha, mas ela se sinta importante. Então, coloque a tarefinha dela pegar a sua bolsa, mamãe, né? Ela pega a sua bolsa e você pega a dela, vocês trocam, um ajuda o outro, tá? E aí eu falei na questão do elogio. Eu tenho, inclusive, um questionário que eu criei, tá dentro da comunidade. Quem é da comunidade aqui, tá dentro da comunidade, um questionário só para os pais entenderem essa parte de como eles estão vendo a criança. Então eu fiz várias perguntas, a começar pela nota que eles se dão como pai e mãe. Tá? Isso é importante, porque muitas vezes, foram poucas vezes, pais que se deram notas boas, tá? Então, mais uma vez, se nós vamos trabalhar a autoestima da criança, nós temos que perceber a autoestima dos pais também. Porque nós vamos precisar deles na prática clínica. E não dá pra gente trabalhar com eles fazendo com que eles se sintam incapazes e culpados pelas dificuldades da criança. Então, a gente tem que trazer, abraçar. Então, eu criei um questionário com várias perguntas.
É bem legal, não dá pra eu falar aqui agora, mas depois quem é da comunidade, dá uma olhada. Enfim, aí eu falei pros pais, quando que vocês elogiaram, como que vocês elogiam a criança? E aí eles perceberam que eles estavam praticamente não elogiando essa criança. E aí aconteceu naquele dia, a mãe foi contar pro pai que a criança fez a tarefa de manhã, o que já é o momento de terror pra mãe, né? Fazer a tarefa com a criança que tem TDAH. E aí falou pro pai, nossa, hoje enquanto eu fui lá na cozinha, a criança fez a tarefa sozinha. Eu, uau! E o que você falou? Aí ela olhou. Aí ela, falei que a letra dele tava feia, que ele podia ter caprichado mais. Eu, não. Então sabe o que você vai fazer agora? Você vai pedir desculpas, porque a gente erra também, né? E uma das coisas que nós temos que aprender como profissionais é acolher os erros dos pais, porque nós erramos também como profissionais, né? Eu já falei várias vezes aqui, quando eu assisto meus vídeos de terapias, eu falo, caraca, eu tinha que ter ficado quieta nesse momento, né? Então, é uma relação, gente, de conexão que a gente tem que desenvolver, e a melhor forma é por meio da compaixão, do amor, da empatia, tá? E aí, vamos lá, que eu tava me perdendo, já falei tanta coisa. Deu pra entender? Eu nem consegui olhar aqui os... vamos voltar pra parte que eu estava falando dos neurônios dopaminérgicos, tá? Dessa diminuição dos neurônios dopaminérgicos no núcleo de base, beleza? Então, a medicação, tá? A base de metilfenidato, tá? Que é a medicação para tratamento do TDAH, o que ela vai fazer? É um mito, gente, é um mito que a medicação causa vício, que essa criança vai se tornar viciada e tal. Não, gente, tá? Isso é um mito. Tem casos que realmente a criança precisa de uma medicação, tá? Não adianta ser as melhores terapias, fazer terapia intensa, a melhor evolução vai ser associar a estas terapias a medicação. Porque a medicação, ela concentra estes neurônios dopaminérgicos ali no núcleo de base. Então essa criança, ela tem um controle melhor da atenção e da motivação nas tarefas. Então ela consegue aprender porque ela consegue iniciar e terminar. Ela se torna mais organizada. E o TDAH, gente, é relacionado, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDA, já tem estudos mostrando que ele particularmente não existe. O TDA sem a hiperatividade, tá? Que algumas crianças, em algumas fases da vida, apresentam mais o déficit de atenção. Só que a hiperatividade, ela não é vista na agitação motora. Só que ela é vista na agitação emocional e de pensamentos. Isso muitas vezes não tem como a gente mensurar, tá? Então, os estudos mostram que a hiperatividade faz parte do TDAH. Só que em alguns momentos, essa hiperatividade ela pode mais ser associada somente às questões de pensamento e emoção. E isso é importante, tá? Nós percebermos, entendermos, porque nem sempre a criança com TDAH vai ser aquela criança que tá sempre agitada, que tá pulando. Às vezes é aquela criança que tá quietinha na sala de aula, que tá fazendo tudo, só que a cabecinha dela tá lá em outras coisas, então ela não está aprendendo. Eu falo até que estes são os maiores desafios dos professores. Porque é a criança que não dá trabalho, só que é a criança que não tá aprendendo, por quê? Porque não tá presente ali, tá? Bom, então a medicação, ela vai atuar nestes neurotransmissores, tá? Fazendo com que esse tempo de concentração dos neurotransmissores, tá? Se concentre ali no núcleo de base por mais tempo, para que essa criança, esse indivíduo comece a se tornar mais funcional, ter atenção, controle dessa impulsividade, tá bom? A medicação, ela tem que ser vista como coadjuvante das terapias, tá? Então é essencial que essa criança esteja em outras terapias. Quais terapias? Todas que possível, né? Porque a criança com TDAH, ela precisa de ajuda funcional.
corporal, emocional, de aprendizagem e de comunicação, tá? Então, cada profissional precisa, dentro da sua área, ajudar essa criança no que tange a sua especialidade, ok? A criança com TDAH, ela está no auge do desenvolvimento cerebral. Então, se ela receber as terapias adequadas, o tratamento adequado, pode ser que no futuro ela vai deixar de ter TDAH? Não, mas ela não vai ser um indivíduo disfuncional. Entendem? Porque quando tem o transtorno, é isso que a gente tem que pensar. Há uma disfunção? Há um transtorno no dia a dia dessa criança? E aí as crianças que atendemos, muitas vezes o transtorno correlacionado com o TDAH é o transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque a atenção da criança falha, consequentemente não vai essas informações para a memória, tá? Então, é uma criança que na escola tem um desempenho muito ruim. Em algumas matérias vai muito bem porque tem uma motivação e a atenção melhora, então ela tem uma melhor memorização. Inclusive, na semana passada eu falei sobre a minha avaliação neuropsicológica, sobre os indícios de descalculia, não é? Eu não tive transtornos de aprendizagem porque o meu processo de memorização é bom. Só que, por exemplo, na matemática, em que eu não prestava atenção, eu não tenho memória. Então, pode até ser considerado que eu não fui alfabetizada na matemática. Por quê? Porque eu não prestava atenção, eu não tinha motivação. Então, hoje, para a gente ver se eu tenho atrelado ao TDAH a descalculia, eu teria que antes fazer uma avaliação pedagógica mesmo, para saber o que eu tenho de conteúdo. Tá? Isso tudo é raciocínio clínico, tá bom? Adultos é outro caminho, enfim. O que mais que podemos falar? Sobre o autismo. Né? Já falei que o autismo é um dos diagnósticos aí que mais está atrelado ao TDAH e que muitas vezes o problema, a dificuldade maior da criança com autismo, muitas vezes não é o autismo e sim o TDAH. Estou com um novo caso não, porque já estou há 2 anos atendendo ele. Que eu já compartilhei várias vezes de uma criança que eu atendo, autista, nível 3 de suporte, não falante, hoje que ele está minimamente verbal, uma criança com um transtorno sensorial muito grande, começou há 2 semanas tomar a medicação para o TDAH, agora que ele completou 7 anos. Já recebi um relato da mãe que mudou muito. Claro que essa criança vem tomando outras medicações pro autismo, tá? Mas na terapia comigo era nítido que ele precisava de uma medicação para conseguir aprender. E aí agora que a gente conseguiu isso por conta da idade, enfim. Outros casos que eu já tive. 2 meninas que eu atendi. Uma eu comecei a atender com 5 anos. Tinha transtorno motor de fala, depois fez avaliação neuropsicológica, deu deficiência intelectual. Uma criança maravilhosa que eu sabia muito sobre o caso clínico dela. E por questões pessoais, fechei o consultório, ganhei filho, mudei e tal, deixei de atendê-la e perdi o contato. E recebi a notícia que foi fechado o diagnóstico de autismo dela. Mas nesse processo que eu a atendia, ela começou a tomar a medicação para o TDAH e muitos comportamentos diminuíram, principalmente a impulsividade, alguns flaps que ela tinha com a mão. Mas enfim, eu não pensava em autismo, mas foi fechado o diagnóstico, tá? Tá errado? Não, já vou explicar para vocês. Uma outra criança que eu atendi um pouco maior na parte do processamento auditivo, uma criança que eu também, assim, eu via uma dificuldade de processamento auditivo, uma dificuldade relacionada à memória, mas nunca iria imaginar autismo. A mãe me escreveu, agradeceu todo o meu tratamento e falou que me achava muito importante na vida da criança, então queria compartilhar comigo o diagnóstico que ela tinha recebido. Hoje, já com 15 anos, eu atendi ela na época, acho que ela tinha 8 ou 9 anos, fechou o diagnóstico de autismo. O que acontece, gente? Aí um outro menininho também que eu atendi. Esse menininho, a gente tinha dúvidas, eu e a mãe,
né? Fez avaliação neuropsicológica, mas não foi uma avaliação neuropsicológica legal, que fechou algum laudo, nada. Então a gente tinha dúvidas. Será que ele tem autismo? Porque essas crianças chegaram para mim para o tratamento do processamento auditivo central. E eu sempre olho de forma integral para o desenvolvimento das crianças, tá? Então eu conversava com a mãe, será? Mas tem hora que a gente acha que não, enfim. Foi pro neuro, começou o tratamento pro TDAH. E a mãe, depois de um tempo, me escreveu. Quando a criança começou a tomar a medicação pro TDAH, os sinais do autismo começaram a ser evidentes. Entende, gente? Então, assim, o TDAH é um diagnóstico importantíssimo que todo terapeuta infantil precisa entender. Mesmo que nesses casos, por exemplo, não tinha muito o que eu fazer, né? Na minha área como fono. Mas naquele momento em que eu atendi estas crianças, o meu foco já estava em promover o quê para essas crianças? Uma excelente autoestima, percepção delas mesmas, tá? Que elas eram capazes de aprender, um olhar diferente dos pais para estas crianças e naquele momento dar a elas condições de aprender, de se comunicarem melhor, de falarem melhor, de processarem melhor as informações. Então, cada profissional dentro da sua área deve buscar isso. Motivar e ensinar essa criança a aprender. E, acima de tudo, conduzir estes pais para entenderem essa criança e acolherem as dificuldades delas. Beleza, gente? Acho que eu falei tudo, muita coisa, deu para entender, deu para captar. O que mais? Tô aqui anotando as coisas que eu falei. Alguém tem alguma pergunta? Estou com uma criança que toma medicação e o neuro propôs a retirada da medicação. Vejo que ela regrediu muito. Você, como professora, Doralice, faz uma cartinha pro neuro. Conversa com os pais. Porque sim, tudo que os pais mais querem é tirar a medicação da criança, tá? Só que não pode de repente tirar essa medicação. Pode ir fazendo uma... Olha, eu querendo ensinar o médico, né, gente, a atuar. Mas bora lá, vamos lá, ó. É interessante, por exemplo, fazer com que essa criança não tome nos finais de semana, ou nas férias, ou então que diminua a dosagem. Mas naquele momento da escola, se você como professora vê que é importante para o desenvolvimento daquela criança e que ela regrediu, você deve escrever um relatório pro neuro. Tem que ter essa comunicação, porque talvez ele tá achando que é o melhor, porque essa criança, através inclusive do relato dos pais, tá? Porque os pais querem tirar essa medicação da criança. E como essa criança começou a evoluir, eles falam, poxa, vamos tirar, né? Só que aí tem que ver esse momento. Será que se tirar, ela vai continuar aprendendo? É importante ela aprender? Então a gente vai tirar a medicação, mas o que a gente vai continuar fazendo na rotina, nas terapias? Então, você tem autonomia, porque você assiste essa criança, inclusive, muito mais que os terapeutas até. Tô falando com a professora aqui, né? E eu acho tão legal, gente, quando eu vejo professores preocupadíssimos com seus alunos. Ah, isso é tão lindo, gente, tão lindo, né? Por isso que eu sempre amei fazer visita escolar dos meus alunos, dos meus pacientes. Porque eu gosto de conhecer o professor, eu gosto de ver se o professor tá conectado com a criança. Porque, gente, muita criança com TDAH... não aprende porque não gosta do professor. Eu já vi que a Doralice aqui, ó, deve ser uma professora maravilhosa, tá? Porque tá aqui, tá preocupada. Mas tem professores que se preocupam muito só com o conteúdo, querem dar o conteúdo porque tem tal ali o que... E é difícil mesmo, né, gente? Pensa nós como terapeutas, tentando resgatar a atenção de uma criança, fazendo lá tudo que a gente consegue para resgatar a atenção de uma criança. Imagina os professores, né? Só que a forma como o professor fala, tá? Pode gerar na criança com TDAH uma desmotivação. Primeiro, essa criança pode achar que o professor não gosta dela, não gosta dele, porque chama muito a atenção dele, né? Então já tem uma baixa autoestima para aprender com aquele professor, tá? E o jeito do professor falar não cativa a criança. Então eu sempre gostei de ir nas escolas dos meus pacientes, ajudar os professores a lidar melhor com aquela criança. E aí existem várias estratégias, tá? Que a gente pode fazer.
eu não entendi a Kátia. É difícil considerar tão somente a escola, porque acho que no geral todo mundo é assim. Tem disciplinas que gosta mais, outras menos. Aquela que a gente estuda um dia antes só para passar na prova. Sim, tem questões rotineiras e comuns, né? Todo mundo tem um desempenho melhor para aquilo que gosta, tá? Mas entenda que as dificuldades da criança com TDAH vai além do aprendizado. Se torna uma questão também relacionada à socialização, à interação. Por exemplo, essa criança com bullying, tá? A criança com TDAH não é só uma dificuldade de aprender, é uma dificuldade de seguir regras, de seguir comandos. A criança pode não gostar daquela matéria, mas se o pai falou, você vai estudar, ela vai estudar para passar. A criança com TDAH, ela vai fingir que está estudando, entendeu? Ela vai tentar de tudo para não estudar. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade de seguir regras. Inclusive, o TDAH é um dos diagnósticos também mais associados ao transtorno opositor desafiador, tá? Então, temos que ter cuidado nessa generalização. Não é porque, por exemplo, eu vejo muitos pais, esse já foi um dos relatos muito no meu consultório. Eu era assim, mas eu consegui. Isso assim isso é comum. Se a gente tornar algo comum que é difícil para uma criança, vai ser muito difícil lá na frente ela receber ajuda, porque é comum, tá? Então tem que olhar com muito carinho para aquilo que a criança não tá gostando de fazer. Por que ela não tá gostando, tá? E aí eu ensinava muitos pais a estudarem com as crianças. É claro, gente, que a gente não vai gostar. Eu mesma nunca gostei de matemática. Mas eu tenho certeza que se alguém tivesse estudado comigo brincando de professor, sabe? Colocando música para dançar, cada exercício que eu conseguisse fazer. Se eu fizesse a matemática, por exemplo, com lousa e não com caderno, tá? Eu teria vencido isso que é comum, talvez, todo mundo não gostar de matemática, né? O que mais? Vamos ver aqui. Minha filha não se deu como indicação nenhuma, mesmo associada à terapia, ficava mais agitada. Tudo isso tem que ser analisado, Renata. Cada caso é um caso, tem que ver o tipo de medicação, né? Por exemplo, chegou uma nova medicação no Brasil, que é o Atentar, né? E toda medicação vai ter um efeito colateral. Então tem que ver essa fase também. Às vezes a criança não está dormindo bem. Às vezes a criança tem tanta dificuldade de rotina, sabe? São tantos estímulos que a medicação, ela vem para ajudar essa criança a processar as informações. Só que essa criança está tendo tantas informações que ela não vai processar. Às vezes a criança está cansada. Eu falo por mim mesma isso, tá? Como pessoa assim que tem TDAH. A medicação, dependendo da minha rotina, se eu não durmo direito, se eu fico muito acelerada com coisas do pensamento, a medicação me causa uma ansiedade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar a minha rotina, eu tenho que dormir muito bem, eu tenho que, enfim, diminuir ao máximo algumas demandas. E aí a medicação, cara, me ajuda demais. Então, assim, é muito difícil para os pais, porque tentar entender o que está acontecendo com a criança, né? É muito difícil, Renata, eu te entendo, sabe? Mas não desista, não desista. Eu falo assim, não é só da medicação, mas é de fazer a sua criança perceber que ela é amada, que você vai estar sempre ao lado dela, que ela é capaz. Eu já tive crianças que eu falei para os pais, assim, nem sei se eu devo falar isso aqui, mas eu já falei, vamos parar com tudo? Vamos dar umas férias, sabe? Vamos descansar, sabe? Porque às vezes a gente precisa disso, a criança em terapia também precisa. Tem muitas crianças que evoluem nas férias. Por quê? Porque para com tudo, gente. Tá? Então, eu independente da idade, eu sempre gostei de trabalhar com a conscientização da criança, assim, para trazer esse amadurecimento. Você tá indo para essa terapia, não é porque você tem um problema, mas é porque você tem algo aí dentro de você que a gente vai, trabalhar para você ensinar outras crianças, sabe? Então a gente tem que buscar isso, tá? Fazer com que essa criança seja feliz, motivada. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu tô olhando aqui pra cima, mas deixa eu ver se alguém mandou aqui embaixo.
que vocês gostariam que eu trouxesse de tema para a semana que vem? Comentem aí para mim, me deem ideias. Então falamos na semana retrasada de fala infantilizada, falamos sobre o cérebro da criança e hoje falamos sobre o TDAH. Qual tema que vocês querem para a próxima terça-feira? A Érica sugeriu PAC. Quem mais? O que vocês querem? Deem sugestões aí. Eu aprendi a tabuada, pois um amigo me desafiou. Você pode andar na minha bicicleta se você me falar a tabuada. Nossa! Muito legal, Rosa. Olha só. Olha só, gente. Tabuada é pura decoreba, né? Gente, hoje mesmo eu já não lembro mais de nada de tabuada. Ela sempre teve o sono agitado. Renata, cuida do sono. Cuida do sono. Eu nem falei sobre isso. Mas eu sou uma fono, gente, que preocupa-se até com o intestino das crianças que eu atendo. Eu sou aquela fono que pergunta, a criança tá fazendo cocô? Como tá fazendo cocô? Meu marido brinca comigo, até hoje. Ele vem me mostrar o cocô do nosso filho. Porque, gente, é sono, intestino, sabe? Se não tiverem bem, não adianta fazer outros tratamentos. Eu já deixei de atender crianças em terapias porque a mãe me ligou e falou, ela não dormiu nada. Levo pra terapia? Não. Não traz não, porque eu não vou perder sessão só porque me pagaram, sabe? Porque eu tenho que cumprir uma agenda sabendo que essa criança não vai aprender aqui comigo. Então deixa ela descansar, na próxima a gente enfatiza mais ela dormir mais cedo. O sono, gente, por exemplo... Principalmente as crianças já com processamento auditivo aí a serem trabalhadas, crianças com mais de 7 anos, que já fica mais difícil para os pais controlarem a rotina, né, o horário de sono. Quantas crianças que chegavam na minha terapia morrendo de sono porque foram dormir tarde? Quando, na verdade, a melatonina começa a ser produzida no cérebro da criança por volta das 6 horas da tarde. Então, o ideal mesmo é que toda criança vá dormir por volta das 8 horas da noite. Muitas crianças seguem a rotina dos pais. E é isso, graças a Deus, para mim, eu não tive dificuldade, porque em casa, quanto mais cedo a gente dormir, melhor. Né? Quem me conhece aqui, as minhas lives são 7, 7h30, porque 9 horas eu tenho que estar dormindo. Mas tem pais que têm uma rotina totalmente diferente, que a criança só dorme depois que o pai chega em casa. Então, assim... Não adianta pagar muitas terapias, fazer tudo que pode se não houver uma rotina muito enfática no sono da criança, tá? Eu não falei, né, gente, dos fatores neurobiológicos. Eu comecei a falar dos 3 fatores, né, hereditariedade, fatores neurobiológicos e fatores ambientais. Não consegui falar tudo, né? Mas dentro dos fatores neurobiológicos, tá? Que todo profissional, terapeuta infantil tem que ficar atenta e atento, são nestas questões do sono e da respiração. A respiração está muito mais atrelada a nós fonoaudiólogos, então crianças que respiram pela boca, que têm alergias, tá? Comprometem o sono e isso tudo compromete a maturação do sistema nervoso central, ok? Então, é uma criança que demonstra no dia a dia agitação. A Érica sugeriu processamento auditivo central, ecolalia e transtorno motor de fala. Fala sobre estereotipia vocal, ecolalia em autismo, apraxia. Tô anotando aqui, tô vendo, gente. Deficiência intelectual, apraxia... Dislexia, PAC, tá bom, gente. E agora, eu tô na dúvida entre apraxia e PAC, porque são assuntos totalmente diferentes, tá bom? Vamos falar sobre processamento auditivo central, então? Beleza? Porque eu, em breve, vou começar a criar as aulas do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, que vai estar relacionado a transtornos motores de fala, tá? Acredito que daqui 2 semanas, no máximo, eu já vou estar com essas aulas dentro do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica. Então, assim, vai ficar muito bom para eu trazer esses conteúdos aqui para vocês. E o processamento auditivo é algo que eu amo muito falar. Então, a gente pode, então, semana que vem, falar sobre o processamento auditivo central. Porque o PAC, gente, acopla tudo também relacionado aos diagnósticos, tá?
Eu acho que todo fono precisa saber e cada vez mais os outros terapeutas também precisam saber, tá? Para ajudar o fonoaudiólogo a integrar os tratamentos, né? Então, o processamento auditivo central tem muito a ver com o processamento do sistema nervoso central. Beleza, então tá definido, processamento auditivo central, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês, tá bom? Deixa eu ir lá ver agora meu pai, que ele fez uma cirurgia no coração, por isso que eu tô aqui essa semana, vim ajudar minha mãe, tô sem o Gustavinho, tá bom? Gente, um beijo, até mais, muito bom estar com vocês, tchau!